Olá pessoal, no nosso terceiro vídeo sobre provisões e segundo vídeo sobre mensuração, que nós dividimos aqui em duas partes, vamos continuar falando sobre a mensuração de provisões, conforme estabelecido na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica CPC 25. Bom, vamos lá. O que nós temos aqui em relação a eventos futuros? A norma traz uma situação que, como a provisão, é um passivo de prazo ou de valor incerto, então significa que eventos futuros podem afetar uma provisão. E nesse caso, a norma ela vai um pouquinho mais longe. O que ela diz sobre eventos futuros? Lá no seu parágrafo 48, ela menciona que os eventos futuros que possam afetar o valor necessário para liquidar a obrigação devem ser refletidos no valor da provisão quando houver evidência objetiva suficiente de que eles ocorrerão, ou seja, de que esses eventos futuros ocorrerão. Então, eu vou dar um exemplo aqui, e ele vai ser um pouco extremo para a gente entender bem o que seria essa questão do evento futuro. Vamos supor uma empresa que trabalhe com mineração, com extração de recursos naturais, e ela esteja atuando em um país que não há legislação que obrigue a empresa a fazer a recuperação do local. E essa recuperação do local vai gerar custos para a empresa. Ou seja, então, ela não precisa estimar uma provisão com custos de reparação do local quando as atividades forem encerradas naquela região, certo? Agora, vamos supor que esse país esteja passando por um processo em que tramita no governo uma legislação obrigando a essas empresas extrativistas a fazerem a recuperação do local. E vamos supor que essa lei ela já está aprovada, faltando somente a sua promulgação, ou seja, a sua oficialização, publicação para que ela esteja vigente naquele país. Isso representa essa promulgação, embora ela não esteja, ela ainda está no governo, só falta a promulgação, isso já caracteriza o quê? Uma evidência objetiva suficiente de que a empresa terá o quê? Gastos com reparação. Então isso afeta o quê? O valor de uma provisão. E é um evento futuro? Sim, porque é uma legislação que ainda não está em vigor, está para ser promulgada. Então nós temos aqui um exemplo típico de um evento futuro que pode afetar o valor de uma provisão da empresa, ok? Mediante esse evento futuro quando se há uma evidência objetiva de que vai acontecer esse evento futuro. É líquido e certo que ele vai ocorrer daqui a algum tempo. Então, quando a gente pensa num exemplo como esse, nós temos aqui o efeito de uma possível nova legislação, é o evento futuro, deve ser considerado na mensuração da obrigação existente, ou seja, da provisão. É uma obrigação existente por quê? Porque a empresa faz a extração. O fato da empresa extrair recursos já caracteriza um processo de custos de reparação no local, já caracteriza um processo de que ela agride, danifica o meio ambiente onde ela faz essa extração. Então, quando existe uma evidência objetiva suficiente de que a promulgação da lei é praticamente certa, isso é evidência objetiva suficiente de que essa nova legislação afetará a provisão, o valor da provisão dessa empresa, ok? E aí, para nós finalizarmos o assunto provisão, nós temos aqui mais um exemplo em que nós vamos aplicar todos os conceitos que nós vimos até então a respeito de provisão e passivos contingentes, tá? Nós temos aqui um exemplo do Conselho Federal de Contabilidade, em que nós temos uma empresa que ela apresenta um quadro construído a partir da identificação de diversas obrigações presentes decorrentes de eventos passados, cujas probabilidades de saída de recurso foram classificadas como prováveis ou possíveis. Então, nós temos aqui 5 obrigações, ou seja, a empresa tem 5 provisões
Na verdade, são 5 obrigações presentes aqui que ela tem. A probabilidade de que a empresa terá que arcar com essas provisões, então nós temos uma provisão de garantia, uma provisão de danos ambientais, uma obrigação aqui de riscos fiscais, riscos trabalhistas e riscos cíveis. E a mensuração. A mensuração representa se a empresa consegue estimar com confiabilidade o valor dessas obrigações. Então, nós temos aqui algumas estimativas são confiáveis e outras não. E quando essa inexistência de estimativa acontece, significa que a empresa não consegue mensurar com confiabilidade essa obrigação, e o valor que ela coloca aqui é simplesmente um chute, é um valor assim que não é mensurado com confiabilidade. Bom, então, como é que a gente vai saber qual dessas obrigações precisam ser reconhecidas como provisão? Primeiro, nós temos que lembrar que para uma provisão ser reconhecida, ou seja, contabilizada no balanço patrimonial, deve atender o conceito de provisão e atender os critérios de reconhecimento. E se tiver, qual vai ser o montante, a mensuração dessa provisão e como nós fazemos a contabilização dessas provisões? Então vamos lá. Para que uma provisão ela seja reconhecida, ou seja, contabilizada no balanço patrimonial, 3 critérios precisam ser atendidos simultaneamente. Essa obrigação deve ser presente, ou seja, resultado de um evento passado. Também deve atender o critério de provável saída de recursos. O que é provável? É mais para sim do que para não da empresa ter que desembolsar um valor para liquidar essa obrigação. Então, a probabilidade dela ter que fazer um desembolso para liquidar essa obrigação presente é mais para sim do que para não. Porque se não for provável, qual é o segundo critério? É possível. O provável é mais para sim do que para não de acontecer. O possível é algo mais distante, é possível que aconteça. E a possibilidade é algo mais longe, é mais para não do que para sim. E quando existe uma possibilidade, a empresa não vai divulgar isso não vai reconhecer isso como uma provisão no balanço patrimonial, mas vai divulgar isso como uma informação adicional em notas explicativas, num tópico chamado passivos contingentes. Então, essa obrigação não é registrada como provisão no balanço, mas é divulgada em notas explicativas utilizando o termo passivos contingentes. Então, 2 critérios que precisam ser atendidos aqui: obrigação presente, provável saída de recursos, ou seja, mais que sim do que para não, e um terceiro critério que também precisa ser atendido é que a empresa consiga mensurar o valor dessa provisão através de uma estimativa confiável. Caso contrário, se não for possível estimar com confiabilidade, mesmo que seja provável a saída, mas sem uma estimativa confiável, essa provisão também não será reconhecida no balanço patrimonial e apenas divulgada em notas explicativas como um passivo contingente. Então, a gente tem um exemplo para a gente entender bem esses 3 critérios de reconhecimento. Então, vamos lá. A primeira obrigação que nós temos aqui é a garantia. A saída de recursos é uma obrigação presente, a saída de recursos é provável, mais para sim do que para não, atendeu esse segundo critério, e a estimativa é confiável, na ordem de R$150 mil. Então, essa obrigação, ela é uma provisão que será reconhecida no balanço patrimonial. Já a segunda obrigação, danos ambientais, a saída de recursos também é provável, mas mais para sim do que para não, só que a estimativa não é confiável, um valor de chute aqui de 10 mil. Então, por não atender o critério de estimativa confiável, essa obrigação não será reconhecida como provisão no balanço, mas apenas divulgada como informação em notas explicativas, chamada passivos ambientais. E aí, essa obrigação, esse processo terá sua descrição lá em notas explicativas. Terceiro processo, riscos fiscais. É provável a saída de recursos e tem uma estimativa confiável na ordem de R$700 mil. Nesse caso, temos aqui também uma
provisão, porque os 3 critérios foram atendidos. Já os riscos trabalhistas, nós temos uma saída de recursos possível. É possível que haja uma saída de recursos. O possível é mais para não do que para sim de ocorrer o desembolso, de ocorrer o pagamento dessa provisão. Nesse caso, não está atendendo esse critério aqui, embora tenha uma estimativa confiável. Em função da probabilidade de saída de recursos, mais para não do que para sim, essa obrigação de riscos trabalhistas será apenas divulgada em notas explicativas como passivo contingente. E o último, riscos cíveis, é uma obrigação de saída de recursos possível, mais para não do que para sim, e ainda com uma mensuração em que a empresa não consegue estimar com confiabilidade esse valor. Então, não atende nem a provável saída de recursos e nem a estimativa confiável. Logo, riscos cíveis também é um passivo contingente divulgado em notas explicativas. Então, vamos lá. Temos o reconhecimento de uma provisão, sim, de 2 garantias e riscos fiscais, totalizando R$ 850 mil. O restante, então, como eu já disse, será divulgado, evidenciado como passivo contingente em notas explicativas. Então, a empresa vai discorrer sobre o andamento desses processos, trazendo características desses processos aqui apenas em notas explicativas. E como é que fica a contabilização das 2 provisões que nós vamos reconhecer no balanço patrimonial? Então, nós temos aqui uma despesa com provisão de garantias na ordem de 150 mil, reconhecida no resultado como despesas com vendas, porque está relacionado a vendas de produtos que têm garantia, no valor de 150 mil, e reconhecemos a provisão lá no passivo, no mesmo valor. Em relação aos riscos fiscais, que também é uma provisão, nós vamos debitar uma despesa com provisão para riscos fiscais. Na demonstração de resultado, riscos fiscais nós podemos classificar no grupo de despesas gerais e administrativas lá da DR e reconhecemos uma provisão para riscos fiscais lá no passivo circulante, provisões, se assim a empresa entender que o desembolso acontecerá nos próximos 12 meses para classificar como curto prazo, no montante de R$ 700 mil.